Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Denise, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance, junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, irmãos e irmãs. Hoje nos acompanha nesse momento o livro dos Atos dos Apóstolos, nesse dia em que nós celebramos São Matias Apóstolo. Acompanhe conosco Atos 1, do 15 ao 17 e do 20 ao 26. Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Irmãos, era preciso que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, anunciou na Escritura sobre Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era um dos nossos e participava do nosso ministério. De fato, no livro dos Salmos está escrito: Fique deserta a sua morada, nem haja quem nela habite, e ainda, que outro ocupe o seu lugar. Há homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia no meio de nós, a começar pelo batismo de João, até o dia em que foi levado ao céu. Agora é preciso que um deles se junte a nós para ser testemunha da sua ressurreição. Então eles apresentaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida fizeram esta oração: Senhor, Tu conheces os corações de todos. Mostra-nos qual desses 2 escolheste, para ocupar neste ministério e apostolado o lugar que Judas abandonou para seguir o seu destino. Então, tiraram a sorte entre os 2, e a sorte caiu em Matias, o qual foi juntado ao número dos 11 apóstolos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós estamos vivendo um período em que os apóstolos estão anunciando Cristo ressuscitado a todos os povos. E neste caminho, os apóstolos sentem que precisam colocar mais uma pessoa no lugar de Judas. Judas, o apóstolo que havia traído Jesus e que se enforcou. Por isso que eles dizem: Judas seguiu o seu caminho. Interessante a gente pensar também nisso, né? Cada um de nós temos a liberdade de seguir o nosso caminho. Judas seguiu o seu. Naquele momento, Judas podia ter pedido perdão e voltado ao convívio dos apóstolos. Mas ele não conseguiu confiar na misericórdia e no amor do Senhor. Ele não conseguiu dar esse passo, a ponto de chegar a tirar a própria vida. Mas o que é lindo na leitura de hoje é que os apóstolos se reúnem para escolher um outro que vai estar com eles. E essa escolha é feita através de muita oração. Se reuniram, rezaram e pediram. Se reuniram, rezaram e pediram. A oração que vai antecedendo as decisões. A oração que vai colocando dentro das nossas decisões as luzes do Espírito Santo. Colocar nas nossas decisões a bênção de Deus. Colocar nas nossas decisões a luz do Espírito Santo. Colocar no nosso caminho o Espírito que vai guiar o que vamos fazer. Por isso, lançar a sorte não foi um simples lançar a sorte, mas foi confiar em Deus que iria se manifestar
naquela pessoa que ia ser escolhida. Confiar que Deus está presente nas nossas decisões quando nós nos colocamos em uma atitude de oração, de confiança em Deus. Então os apóstolos se reúnem e rezam e dizem: ó Senhor, Tu conheces os corações de todos. Nós vemos por fora, Deus vê o coração. Essa leitura vai nos pensar também no Papa, não é mesmo? Eles rezaram, eles centraram, eles pediram a luz do Espírito Santo até que o nosso Papa, novo Papa, foi eleito. É sempre a luz do Espírito, por isso que a gente diz que ele é o escolhido de Deus, porque não foi feito de hoje para ontem. Não foi feito só, sempre entra a nossa vontade, a gente sabe. Mas quando nós nos colocamos sob a luz do Espírito Santo, quando nós nos deixamos guiar, quando nós o invocamos, nós precisamos confiar de que ele vai mostrar o caminho. E assim foi para Matias. Matias é escolhido entre aqueles que já caminhavam com Jesus. Vocês viram que diz, desde o batismo de João até quando Jesus subiu aos céus. Então era alguém que sabia do caminho dos apóstolos, era alguém que já estava perto deles. Certamente era um daqueles 72 discípulos que já tinha ido em missão, que já tinha anunciado Jesus, que já tinha se sentado e que escutou Jesus, que absorveu de Jesus toda a sua catequese. Então ele foi escolhido entre aqueles que amava Jesus, entre aqueles que nunca deixou de seguir Jesus. E se aqui diz que seguiu até quando ele saiu, então certamente também era aquele grupo que estava junto ali com Jesus também no momento da dor. E reunidos também quando chegou o Espírito Santo. Então Matias já era cheio da graça de Deus e cheio do Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, isso é um exemplo para cada um de nós. Nós temos às vezes tantas decisões para tomar. Temos às vezes tantas encruzilhadas no nosso caminho. Dobramos nossos joelhos, nos colocamos diante do Senhor, pedimos que o Espírito Santo venha, pedimos que Ele possa iluminar o nosso coração e dizer: ó Senhor, Tu conheces os corações de todos e conhece também o meu. Conhece meu caminho, minha vida, então ilumine, me ilumine. Que devo escolher? Por onde devo andar? E que o Espírito Santo possa iluminar a cada um de nós, possa iluminar a nossa igreja, para sempre ser Ele a força que vai nos ajudar a tomar as decisões conforme o coração de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.